Olá, hoje nós vamos falar a respeito da grandeza de Deus e como é importante você confiar em Deus, você acreditar, porque este Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou para que nós possamos o adorar. E hoje nós, antes de falar do homem, nós vamos falar do Deus Todo-Poderoso. Porque antes de Deus criar o ser humano, ele já existia, ele já tinha uma criação. Nós fomos criados por algum motivo. Nós fomos criados por alguma coisa que aconteceu no reino de Deus. E aí Deus nos criou. Mas antes de falar a respeito do homem, eu vou falar de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, do céu e da terra. O Deus eterno, esse Deus Todo-Poderoso, Ele formou, gerou o Espírito Santo para que ele tivesse exatamente o Espírito Santo a seu lado. E depois ele gerou o Filho para que se transformasse na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que ele criou tudo. E depois ele criou um exército, ele formou um exército para ele. E esse exército, ele começou criando o Espírito. Que Espírito? O Espírito que hoje está em mim, esse Espírito que ele criou. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então ele formou esse espírito depois da Trindade, depois do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele formou o espírito. Esse espírito que está hoje, o espírito que está ao lado dele, para que sirva de mensageiro. Deus, quando ele quer falar com alguém, ele manda esse Espírito como mensageiro. O Espírito que atuou em Elias, em Isaías, Eliseu e muitos profetas, sacerdotes, esse Espírito. Então ele manda o Espírito como mensageiro. Então, depois ele criou serafins. Para que serafins? Para que os serafins ficassem ao lado dele, ali como uma guarda real, como um exército de serafins, para que tomasse ao seu lado, para que ficasse ao seu lado. Então, ele formou o serafim. Depois ele criou querubins. Para que querubins? Querubins é para que os querubins tivesse uma função de vigiar
as suas criações. Vigiar as suas criações. Como ele, quando ele criou o jardim do Éden, ele criou um jardim e depois, quando o homem pecou, isso eu vou falar depois, mas eu quero mostrar a função dos querubins. Quando ele formou o homem, que o homem pecou, então ele expulsou o homem do jardim e colocou os querubins para vigiar a árvore da vida. Então os querubins é para que ele tome conta das coisas de Deus, das criações de Deus. E depois ele criou os arcanjos. Os arcanjos, ele é aquele que toma conta de toda a obra dos anjos. E depois ele criou os anjos. Os anjos, ele hoje nos serve. A função dele é servir, mais na frente eu vou falar, servir o homem aqui na terra. Os anjos é servo do ser humano. Uma graça que Deus deu. E depois ele criou a alma. A alma também é para que esteja dentro do ser humano. A alma ele criou. E depois ele criou os animais. Então, ele criou ele teve 7 criações depois da Trindade, para que essas 7 criações se formassem no exército de Deus. Para que viesse esse exército de Deus, esse exército, todos viessem a ministrar as obras dele. E hoje nós temos exatamente uma grande vitória, porque nós temos escriturado, para que nós possamos ter um exemplo, para que nós possamos acompanhar a sua criação. Nós somos graciados, nós somos abençoados. O ser humano é abençoado, porque nós temos os exemplos, não somente de Deus, as coisas de Deus, mas nós temos exemplo de muitos homens que se tornaram grandes homens de Deus na fé. Alguns caíram, alguns ficaram pelo caminho, alguns deixaram, alguns abandonaram, alguns traíram, como hoje existe na face da terra. Muitos traidores, muitas pessoas corruptas, muitas pessoas mentirosas, muitas pessoas enganosas, muitas pessoas que induzem as ovelhas perdidas. Muitas pessoas que estão aí levando as ovelhas perdidas a mentir. Estão levando as ovelhas perdidas a se perder mais ainda, a se corromper, a transgredir a palavra de Deus. Por isso nós vamos, a partir de hoje, eu estarei orando por você. Nós temos aqui uma arca pequena que eu preparei, como eu havia falado. Esta arca vai estar 364 nomes, homens e mulheres, nessa arca. 364 nomes, homens e mulheres. Então cada vídeo a partir de hoje eu vou tirar um nome. E esse nome eu vou orar. Eu vou jejuar. Vou falar com Deus, para que Deus possa ouvir a minha oração e Ele fazer uma visita
ao seu coração. Esteja preparado, esteja atento, fique atento no que vai ser falado daqui para frente, porque eu gostaria que você não se perdesse, que você não se acompanhasse com pessoas destruidoras, pessoas maus, para que o teu nome não seja perdido. É um livro que eu fiz, coloquei esse livro, o livro da paz, para colocar seu nome nele. Esse livro aqui é o livro da paz, eu colocar seu nome nele, eu vou colocar o nome que eu vou tirar hoje, e todos os dias eu vou tirar esse nome e vou colocar aqui, para que nós possamos orar por você, e você será muito abençoado. Depois, alguns dias pela frente, eu vou falar a missão de cada um desses itens que eu falei, dessas criações do Espírito, falar a respeito do Espírito, falar a respeito de serafins, falar a respeito de querubins, qual é a função de cada um deles, que não dá para fazer tudo em um vídeo. Vou falar a respeito dos arcanjos, do anjo, da alma e dos animais. Eu vou falar, você não sabe o significado dos animais, a função dele, você não sabe. Eu vou falar de cada um deles. O Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, ele me deu essa autoridade para falar do reino de Deus. E é o que eu vou falar. Não importa. Eu não estou aqui para enganar você. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus me deu a partir de hoje. Nós temos aqui o azeite, esse azeite aqui da unção. Você vai saber o significado do azeite que Deus fala na Bíblia, a Bíblia é toda. Eu vou falar a respeito de Jesus, o significado de Jesus. Uma pedra, eu trouxe essa pedrinha aqui, uma pedrinha, vou falar a pedra, a respeito dessa pedra, a pedra aguda, o significado da pedra hoje, né? Muita gente não sabe e não se falou a real história da pedra, que Deus diz, eu sou a pedra aguda. Então, eu vou falar. E aqui nós temos a Bíblia Sagrada, que você já conhece. Todo mundo já sabe. Todo mundo sabe o começo e o final. Se você não é cristão, você não é crente, você não é evangélico, você não é religioso, mas você já leu, você sabe o significado da Bíblia. E aqui nós temos aqui a arcazinha que eu fiz, que tem seus nomes aqui, né? Eu vou tirar um nome aqui. E esse nome que eu vou tirar aqui, eu vou orar para todos os dias nesse livro, colocar esse nome no livro, e vou orar todos os dias por você, para que você seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Tirei um nome, né? Vou ler o nome, vou mostrar a você. Está aqui, ó. Primeiro nome, Fabiola, certo? Primeiro nome, Fabiola, certo? Esse nome é um nome, todos têm um nome só. Então é Maria, Antônio, não tem o sobrenome. Mas se no seu nome tem esse nome aqui, Maria não sei de que, Fabiola ou não sei de que, Fabiola, mas tem no seu nome Fabiola, é com você. É com você que vai estar nesse livro e eu vou orar por você, certo? Então, Fabiola, a partir de agora eu já vou fazer uma oração por você, tá certo? E todos os dias vai estar escrito nesse livro, para que
o seu nome seja ricamente abençoado por Deus. Eu vou ungir ele, vou ungir com óleo, certo? É como se eu estivesse ungindo na sua cabeça. E aí, ó, vou ungir ele, certo? E é como se eu estivesse olhando, ungindo você. Se você tem uma enfermidade, você tem uma doença, você tem uma dor, você tem um caroço, uma hérnia, você tem uma inflamação no útero, senhora, você tem uma inflamação na garganta, você tem dores na cabeça, aonde tiver uma inflamação, Deus vai visitar e vai queimar e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, aqui está diante de Ti, Fabíola, Senhor. Aonde existe uma Fabíola, que o Senhor visite o coração dela, visite a mente dela, visite o corpo dela, meu Pai. Repreenda toda inflamação, toda dor, toda enfermidade, Senhor, todo mal que tenta penetrar na vida dela, faça ela invisível aos olhos do diabo, para que o diabo não venha prevalecer contra essa pessoa, meu Pai. Ó Deus, abençoa essa pessoa, abençoa a casa dela, abençoa os caminhos dela, meu Pai, abençoa o trabalho dela, abençoa, meu Pai, tudo que ela faz, que o Senhor venha visitar ela, meu Pai, a partir de agora, e o Senhor venha falar no coração dela, na mente dela, venha falar na mente dela o que é bom para ela, meu Pai, e que o Senhor faça com que o Teu nome seja glorificado através da fidelidade dessa pessoa, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você vai, a partir de hoje, Fabíola, a partir de hoje, coloca na tua mente, coloca no teu coração, coloca na tua agenda, a partir de hoje, que você vai permanecer firme, que você vai buscar esse Deus Todo-Poderoso. Olha, eu já determino a tua cura, a tua bênção, e que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Nenhum mal venha tirar você da presença de Deus. Eu te peço e te agradeço e eu entrego você nas mãos de Deus para todo sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje foi um dia muito especial. Por quê? Porque o primeiro dia que nós oramos por esta pessoa, é o primeiro dia que nós estamos iniciando da oração pela ovelha perdida. Você que me ouviu, você que vai me ouvir, você que me ouve, você será muito abençoado. Obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.